E nesse momento eu quero apresentar os meus convidados, os líderes de jovens da Assembleia de Deus Shalom, Ana Carolina e Thiago Augusto. Boa noite. Pai do Senhor. Pai do Senhor. Tudo bem? Graças a Deus. Que bom. Vai repetir. Sim. Das dificuldades, dos dilemas, das perguntas, das respostas que não temos e de assuntos que muitas vezes não conseguimos tratar nos cultos ou na escola bíblica dominical, trazendo de forma descontraída através do nosso testemunho, da nossa experiência de vida. Aqui teremos convidados diversos. Peraí que a sua pastora está ligando. A paz do Senhor, JS, tudo bem? Estamos aqui para mais um Papo JS. Se você ainda não me conhece, eu sou o Felipe Melo, esposo da Maiara Melo, pai do Felipe, filho do Tito. Sou aqui da Igreja Assembleia de Deus Shalom, Ministério de Madureira, em Palmas, Tocantins. Estamos começando Papo JS. Sim, aqui nos estúdios da Assembleia de Deus Shalom. E eu quero apresentar nesse momento a nossa convidada da noite, Raíssa. Tudo bem, Raíssa? Tudo bem, evangelista? A paz do Senhor. A paz do Senhor, amém. A Raíssa é membro aqui da Assembleia de Deus Shalom, faz parte dos jovens, congrega aqui com a gente já há 3 anos, né? Estamos indo para o 3º ano que você congrega aqui com a gente. É professora de escola bíblica dominical. Sim. Além disso, ainda você faz mais alguma coisa da vida, né, Raíssa? Sim. Estuda fora daqui, não estuda um pouquinho? Que a gente conversou Um pouquinho. Então, eu quero deixar... Raíssa, se apresenta para o nosso público, por favor. Boa noite, a paz do Senhor. Eu sou Raíssa, sou membro aqui da Assembleia de Deus Shalom, faço parte da juventude. Eu cresci em Guaraí, fiz faculdade em Gurupi e atualmente estou aqui desde 2019. Eu, além de ser cristã e membro aqui da igreja, eu também sou médica e também atualmente faço residência de pediatria. E é um prazer estar aqui com vocês nesta noite. Muito bom. Então, Raíssa, você faz residência e o período de residência é um período bem extenso, bem puxado, né? É. E ainda assim você continua com as atividades, ajuda na escola bíblica dominical, ministra aulas e tudo mais. Mas antes da gente falar um pouquinho sobre sua profissão, como é que aconteceu a sua conversão? Em que momento que você falou assim, Jesus, não dá mais? É o Senhor mesmo. Então, eu tive o privilégio de nascer em um lar cristão. Amém. Eu cresci na primeira igreja batista de Guaraí. Desde quando eu nasci, meus pais sempre na igreja, sempre envolvidos. Inclusive, meu pai ele fazia parte do Ministério de Louvor. E então, eu cresci nesse contexto. Sim. Só que eu vim entender realmente quem era Jesus e que era necessário uma conversão por volta ali dos 10, 11 anos de idade, né? Que foi quando eu batizei nas águas. E lá na igreja que eu fazia parte, eles tinham o costume, o hábito de ter um encontro com Deus, que era um período que a gente recrutava para uma chácara, ficava ali cerca de 3 dias, busca constante ao Senhor, fora das redes sociais, de qualquer contato por fora, buscando a Deus. E foi nesse momento que eu entendi que eu deveria estar ali aceitando ao Senhor como o único Salvador da minha vida. E na igreja eu sempre fui muito envolvida. Então, desde pequenininha, eu cantava na igreja, apesar de muitas pessoas não saberem disso, já cantei na igreja. Viu, Matheus? Recruta, tá? Não, mas aí tem muito tempo já tem muito tempo. Então, eu já fiz de tudo um pouco. Já cantei na igreja, já dancei, já fiz teatro, já fui professora de crianças, já fui professora na escola bíblica. Na minha igreja, na minha antiga igreja, era em sistema de células. Já fui líder de célula também. Sim. Já fui líder de culto na igreja, na escola, né, no momento do intervalo. Das atividades escolares, isso, né? A gente montou um grupinho de estudo, de oração. Aí, um dia na semana, a gente fazia esse momento, tipo um devocional. Então, já fiz de tudo um pouquinho.
E assim que eu saí da minha cidade, que é Guaraí, eu fui para Gurupi para fazer faculdade. E lá eu comecei a ir na Assembleia de Deus, Ministério Madureira, porque era a igreja mais próxima da minha casa. Então, assim, como eu andava sempre a pé, a igreja mais próxima que tinha era essa. Eu nunca fui, confesso, apesar que eu sei que a denominação não define nada, mas eu não era muito assim a par das coisas da Assembleia. Eu achava uma igreja mais tradicional e tudo mais, apesar que eu tenho tios que são pastores da Assembleia de Deus. Aham. E comecei a ir na Assembleia de Deus lá, fiquei 4 anos em Gurupi, me identifiquei, gostava, inclusive, e quando eu vim para Palmas, porque eu morei aqui em 2014 e retornei para cá em 2019. Quando eu retornei para Palmas, acabou que eu mantive na Assembleia de Deus, e desde então eu estou até hoje. Amém. E, independente da denominação, eu acho que é importante nós estarmos congregando, né? Sim, E independente de como que é a liturgia, independente disso. isso é muito interessante porque você vem de um contexto, né, uma cidade que é uma referência no estado aqui do Tocantins, né, uma cidade do centrão do Tocantins. Aí você sai dessa cidade, que é o interior do Tocantins, mas ela é uma cidade de referência. E vai para uma outra cidade de referência para poder frequentar a faculdade, fazer a sua faculdade, sua formação, buscar a sua formação, seu crescimento. Mas esse deslocamento não impediu, você não perdeu a essência de congregar. E os jovens de hoje têm vivido, ainda mais com a pandemia, essa situação do desengrejamento. É um Sim. termo usual para poder classificar uma categoria de pessoas que pertence a uma denominação, no aspecto de que ela participou de todos os ritos litúrgicos ali daquela congregação, daquela igreja, ele tem uma confissão de fé, mas por uma diversidade da vida, ou, por exemplo, a sua diversidade, teve que sair do seio da sua família, foi para um outro município para poder estudar. Mas isso não impediu você de estar ali estudando, buscando ao Senhor, né? Ter o seu congregar, né? Estar Sim. parte do corpo de Cristo. Né? E isso é muito importante, porque tem sido crescente isso. E isso tem muito a ver com o que nós queremos falar hoje. Né? O jovem, né, que, por conta dessas circunstâncias, por conta das redes sociais, né, ele tem se distanciado do estudo da palavra, do congregar, de estar em comunhão. E isso tem feito ele perder a essência na palavra. Né? E como foi esse período para você na faculdade? Porque a faculdade é um lugar de muitos mistérios, né? Sim. Pessoas que perdem a sua essência ali, né? Os seus princípios. Até, acho que eu não sou exagerado em falar que alguns perdem o seu valor. Sim. Né? É bem interessante isso, porque assim, não é por falta de oportunidade, porque oportunidade para fazer coisas erradas a gente tem constantemente. E na faculdade é um ambiente onde nós somos expostos a muitas coisas ruins, a coisas que deturpam realmente os nossos valores. E, graças a Deus, durante esse período, eu não me deixei levar por essas influências. Não é fácil, porque nós somos taxados de muitas maneiras, de muitas formas, né? Eu lembro que, no primeiro período da faculdade, na primeira festa que teve da faculdade, fizeram aquela lista, era bem quando tinha começado o WhatsApp, fizeram aquela lista de pessoas que iam para a festa. E eu não me manifestei. E aí vieram uns 3, 4 colegas no meu privado, alguns que eu já tinha feito cursinho, então já conhecia antes de entrar na faculdade. E aí, você vai na festa? Eu falei, não vou. Por que não? Eu sou cristã, eu não vou para esse tipo de evento. Aí as pessoas, mas como assim? Fulano é crente e vai. Eu falei assim, não, mas a minha igreja, os meus princípios não permitem esse tipo de envolvimento, né? Então, as pessoas taxavam, a Raíssa não vai para isso, a Raíssa não vai para aquilo. Mas, assim, quando eu era mais nova, quando eu não entendia, eu, às vezes, me sentia excluída por esse tipo de comentário. Mas, depois, eu vi que o meu foco não era esse, né? Independente do lugar que a gente está, a gente tem que ser influência, seja na faculdade, seja no serviço. Então, assim, oportunidade para estar fazendo essas coisas não vai faltar, mas o nosso foco ele deve sempre ser Jesus. Ele deve sempre ser Jesus, né? Porque a gente está ali para dar testemunho. Então, se a gente é condizente com aquilo que o mundo prega, nós não vamos ter
testemunho para aquilo. Então, as pessoas vão olhar, então, mas você não é crente e faz isso? Então, a gente tem que ser diferente naquele lugar. E não é fácil, porque eu, no período da faculdade, eu presenciei vários colegas que eram cristãos, que infelizmente se desviaram, vários colegas que chegavam em casa bêbados, drogados, assim, que se envolveram com coisas ruins mesmo. Mas, para a honra e a glória do Senhor, e também com a oração da minha família, dos meus pais, eu fiquei ausente desse tipo de influência, né? Que bom. E você tocou num aspecto aqui muito interessante, porque você respeitou os princípios, os valores que você adquiriu durante toda a sua jornada, a sua caminhada cristã, né? Passou por esse embate, né, de ter que falar assim, não, eu não vou porque eu tenho uma fé, eu defendo um princípio, um valor e não me corrompo. E aí logo a primeira é a comparação, né? Sim. E eu penso que a comparação é uma das formas de que a gente começa a medir, né? A minha fé com a do próximo. Mas ele parecia tão certinho lá na igreja, né? E acaba se esvaindo. Mas, Raíssa, você acredita que todo esse momento que você teve, né? Você falou, testemunhou que a sua conversão se deu num retiro da igreja, né? Ali o momento que você falou assim, não, eu preciso estar separada para o Senhor. Se deu ali. E aí começa uma jornada de busca de conhecimento mais profundo com a palavra. Sim. Você entende que o conhecimento da palavra, né? Como a palavra do Senhor diz em Oséias, meu povo perece por falta de conhecimento. Então, o conhecer a palavra fortaleceu você nesse período da faculdade, que foi um período, assim, penso que da maior diversidade, né? De estar longe da família, longe de casa, numa nova igreja. Sim. Né? Então, me fala um pouquinho sobre isso. Como que foi esse seu período de amadurecer na fé por meio do conhecimento da palavra? Sim, então, quando eu era mais nova, como eu falei, já nasci e cresci num lar cristão. Então, assim, eu tinha o hábito de estar lendo a Bíblia, de estar cantando hinos e louvores. Só que eu vim me atentar para estar fazendo a leitura diária da Bíblia ali por volta dos 13 anos, que eu entendi que eu precisava estar lendo todos os dias. Não era só quando eu ia à igreja, não era só quando tinha algum evento, nem nada no sentido. Então, a partir desse momento, eu comecei a separar. Eu sempre separava assim, eu chegava na escola, almoçava, terminava de almoçar, eu não tirava aquele cochilo da tarde, eu ia ler a Bíblia. Então, foi um momento em que eu comecei a ter intimidade, uma maior intimidade com Deus. Quando eu comecei a ler mais, a entender mais da palavra. Então, assim, foi nesse período da adolescência, que é um período em que as pessoas muitas vezes estão ali com aquela disputa de valores, de tentar entender quem eu sou, qual que é o meu propósito, Sim. Foi que eu me fortaleci mais na palavra. E uma coisa que me ajudou bastante foi o fato de eu frequentar a escola bíblica dominical. Eu sempre gostei muito de ir. Muito bom. Quando eu era mais nova, tinha aquelas competições de quem decora os versículos, de quem sabe todos os livros da Sim. Bíblia. Então, assim, isso me chamava muita atenção. E eu sempre tive o hábito de ir para a escola bíblica. Eu sempre gostei mesmo. Então, assim, na escola bíblica foi um período onde eu tive mais contato com a palavra, no sentido de ensino, de pessoas que sabiam, que explicavam. Então, foi um período que eu aprendi bastante. Talvez, se eu não tivesse tido esse hábito, eu não teria muitos ensinos que me ajudariam ali na frente, né? Então, assim, eu tinha esse costume, esse hábito. Confesso que atualmente, com a correria, e apesar que isso não é desculpa para a gente não estar buscando a Deus, não tem sido tão intenso como era antes, né? É uma coisa que, inclusive, a gente precisa se atentar. Mas foi um período de grande crescimento na minha vida. Até porque a gente falou sobre tempo, né? Hoje a gente tem priorizado um tempo de qualidade ao invés de um tempo de quantidade, né? E falar em tempo de quantidade, hoje você faz residência, quantas horas por semana hoje você está envolvida com a residência? É residência em qual área, Raíssa? Na área de pediatria. Uau, muito bom, que legal. E aí, na pediatria, isso hoje te exige quantas horas semanais? Pelo menos 60 horas semanais. Tem mês que passa um pouquinho. Ela só estuda 60 horas por semana, né? Ali são aulas hospital, dentro né? do hospital, são aulas práticas, né? Isso. Já ali estudando os casos propriamente, né? Sim. Já vivenciando a sua profissão, né? O dia a dia, a rotina, né? Os casos da área pediátrica ali.
E pelo menos 60 horas por semana. Isso. E ainda você dá aula na Escola Bíblica Dominical? A gente dá um jeitinho na hora que surge um tempinho, porque às vezes, aos finais de semana, eu também estou no hospital, né? Ou Sim. por um plantão, ou pela residência. Mas quando a gente tem um tempinho, eu sempre procuro, por mais que seja corrido, assim, quando alguém me chama, eu tento ao máximo me organizar para estar participando das coisas da igreja. Por mais corrido que seja, né? E cansativo. Interessante. E aí a gente pode falar, sempre tenta priorizar, não é, Raíssa? Sim. É uma coisa que muitas vezes nós falamos que não temos tempo, mas assim, se nós priorizarmos, a gente arranja um tempo. Porque às vezes a gente combina, vamos sair para lanchar com algum amigo, ninguém está tendo muito tempo para sair, mas combina, prioriza e Arruma um sai, jeito e arruma um vai. jeitinho e vai. Então, assim, por que não ser assim com a leitura da palavra e com a oração, bom. né? E eu não sou a mais perfeita nesse sentido de forma alguma, longe de mim. Mas, inclusive, esse tema, esse debate me chamou, me despertou, inclusive, para esse tipo de situação. Porque muitas vezes a gente tem tempo para estudar, para ir para o serviço, para assistir um filme na hora vaga. Então, por que a gente não tem um tempinho para estar lendo a palavra, né? Colocar As séries do em Netflix dias. em dias. Justamente. Mas nós temos que nos atentar para isso, porque à medida que o tempo vai passando, nós temos percebido e estamos vendo sinais mais claros de que Jesus está voltando. E não adianta nós sermos cristãos a vida inteira e ainda não ir para o céu, né? Então, Perder a nossa salvação, né? Então, nós temos que tentar priorizar o nosso tempo de qualidade com o Senhor. E não só com Deus, mas também com as pessoas ao nosso redor. As redes Sim, sociais, elas congregar, têm a própria nos família, né? limitado, nos limitado nesse sentido, porque muitas vezes a gente fica ali 1 hora no Instagram, mas não tem aquela conversa olho a olho com os pais, quem tem a oportunidade de morar com os pais, ou com os amigos, né? Temos mais amigos virtuais do que pessoais. Isso é dolorido, não é? Infelizmente. Infelizmente. Isso causa até uma deformidade emocional na pessoa, né? Sim. Essa é um contato muito mais digital do que humano, né? Sim. Esse distanciamento, né? E a gente nós somos dependentes dessa relação interpessoal, né? Sim. E ela precisa ser, né, física, precisa haver uma proximidade, precisa haver comunhão. Sim. Né? E o digital, ele congela parte daquilo que é ter comunhão, né? De estar próximo. E aí você me falou algo interessante, que o momento em que estava criando-se o WhatsApp, hoje uma das redes sociais que aproximou a comunicação das pessoas, não as pessoas, mas a comunicação das pessoas, foi um instrumento para pôr à prova a sua fé, né? O seu testemunho de fé. E a gente falou também sobre a questão de priorizar, da qualidade. E a gente sabe que nós temos dados que hoje o brasileiro ele dispõe de boa parcela do seu tempo conectado às redes sociais. Né? Você chega em qualquer ambiente, a gente vê esse mau testemunho, famílias estão reunidas, sentadas numa mesa, e todos estão conectados mais com o celular e compartilhando informações com o mundo digital do que compartilhando na mesa os seus sonhos, os seus projetos. Né? E tem um detalhe que a rede social, ele mostra só o lado perfeito da vida, né? Sim. Ou o lado fake da vida, né? Justamente. E nisso, Raíssa, hoje, o jovem, isso tem sido um limitador do conhecimento da palavra do jovem, porque por mais que ele tenha acesso a essa ferramenta, o foco errado dentro da ferramenta, porque ele poderia estar o quê? Assistindo o Papo JS, edificando a sua vida por meio dos nossos testemunhos, por meio do partilhar e crescendo a fé dele com a nossa e a nossa com a dele. Né? Como é que você vê esse foco demais na rede social em detrimento da palavra? Isso tem prejudicado a vida do jovem cristão? Com certeza, porque quando nós entramos nas redes sociais, quanto nós menos percebemos, já foi 20 minutos, meia hora, 1 hora. Então, a gente acaba entrando ali e vendo uma roupa da tendência, vendo uma notícia, vendo um fake news ou uma coisa que está no auge. E acaba que a gente não passa o nosso tempo
vendo coisas que poderiam estar nos edificando, porque da mesma maneira que as redes sociais têm coisas que não são boas, existem coisas que é para nos edificar. Perfeito. E o jovem, muitas vezes, eu falo isso por experiência própria. Às vezes a gente entra lá e fica vendo uma dancinha, fica vendo uma roupa, fica vendo sobre decoração de alguma coisa, e acaba que aquilo chama a atenção da gente. Mas o que deveria realmente chamar a atenção, que é a palavra do Senhor, ou por que a gente não tem usado a rede social para estar falando do Senhor, né? Que seria uma forma também de nós estarmos fazendo a diferença. Porque as redes sociais, elas não são coisas ruins. A gente também não tem que demonizar esse tipo de evolução. Sim, claro. Nós temos que lembrar que ela veio como uma forma de facilitar a nossa vida. Mas nós temos usado de maneira errada, na maioria das vezes. Perdendo tempo com coisas que não vão acrescentar em nada. Porque, assim, da mesma maneira que nas redes sociais eu tenho coisas ruins, eu tenho artigos científicos muito bons que eu posso estar usando para estar acrescentando na minha profissão. Eu tenho aulas muito boas, atualizadas. Eu tenho estudos bíblicos muito bons, de pessoas bem estudadas, com embasamento teológico. Então, assim, por que nós não temos feito isso, né? Porque muitas vezes aquilo que é ruim, aquilo que é errado, tem chamado mais a nossa atenção. E aquilo que toma o lugar de Deus na nossa vida, ele acaba se tornando um ídolo. Então, assim, muitas vezes nós temos usado a rede social como ídolo na nossa vida. E existe um termo atual chamado nomofobia, que é como se fosse um transtorno de ansiedade em pessoas que são ali totalmente dependentes do celular. Quando ficam um tempinho sem o celular, ela já começa a ter sintomas como se fosse uma síndrome do pânico. Taquicardia, começa a suar frio, começa a ter aquela sensação de medo, de desespero. Insegurança ali. Justamente. Então, pela falta assim, do contato com... Pela falta do contato com o celular, né? Com o celular, que é aquilo que a gente tem usado de forma bem ampla atualmente, né? Porque no celular a gente consegue fazer tudo. Ler artigos, a gente consegue ver vídeos, consegue falar com outras pessoas. Então, nós temos que nos atentar para isso. Será que nós não estamos nos tornando pessoas com essa nomofobia, né? Sim. Então, a rede social, ela é boa, ela é importante, ela é necessária na nossa atualidade, mas ela tem que ser... Tem que ser para a atualidade, né? Mas ela tem que ser usada com sabedoria, né? Ela é um instrumento de Deus, sem sombra de dúvida, né? Toda sabedoria, todo conhecimento provém dele. Né, vem do seu trono, e a gente não pode negar isso, não pode, de fato, é muito legal esse termo, né, demonizar os meios de comunicação, as redes sociais. Quer fazer uma forma de evangelizar digitalmente? Mete o dedo no like aí, já dá um curtir, já pega, compartilha esse testemunho de fé, esse testemunho da irmã Raíssa, desse bate-papo, e evangeliza as pessoas. É uma forma de evangelismo, é uma forma de levar a palavra do Senhor às pessoas, de compartilhar aquilo que nós aprendemos, aquilo que nós vivemos a outras pessoas. Então, usa a rede social a favor do reino, compartilha esse conteúdo, vai lá, não demora não. Já manda na lista dos 10 amigos, dos 10 últimos contatos que você fez no WhatsApp, manda no Instagram, faz alguma coisa, evangeliza o pessoal, usa essa ferramenta, esse instrumento que Deus tem nos dado. Amém? Então, amém. Raíssa, é muito legal esse aspecto, mas não só esse tipo de transtorno que as redes sociais têm causado, né? Sim. Essa é uma fobia que tem sido causada, mas toda a estrutura da rede social, hoje uma das redes sociais, as duas plataformas que tem um público muito grande, né? O Instagram e o YouTube, né? As pessoas passam horas e horas ali conectadas, todos os dias, falando, e nós não estamos falando mal, viu, Mark Zuckerberg? Nós não estamos falando mal do que você faz, certo? Nós não estamos falando mal, amém? Nós não estamos falando mal, nós estamos elogiando. Mas toda a estrutura que é desenhada ali é para te prender, né? Hoje, se o seu microfone não tiver bloqueado para gravar aquilo que você está pesquisando, aquilo que você está procurando, se você faz uma pergunta próxima ao seu celular, daqui a pouco, aí parece assim, nossa, que incrível, eu falei nisso agora há pouco, já apareceu aqui para mim. Mas é porque as redes sociais produziram isso, né, para poder te atrair, para poder carregar a maior parte do seu tempo ali, né? E até hoje a ferramenta mais
sobre rede social, metaverso, né? Um universo de tecnologia, né? Que está sendo preparado, moldado, criado para que a gente possa se relacionar socialmente, para que a gente possa fazer comércio. Assim, é um avanço daquilo que é hoje o Facebook, o Instagram, o YouTube, ainda, só que agora você está dentro do universo digital. É uma rede social que vai além. E se a gente não tomar cuidado, irmã Raíssa, a gente ainda se distancia mais da palavra do Senhor, e isso de maneira muito sutil. Sim. De maneira muito sutil, não é isso? Inclusive, eu quero até falar uma frase aqui, que eu estava vendo hoje, de Tony Henke, no livro A Guerra dos Espetáculos, o cristão na era da mídia. Ele fala o seguinte: nas pequenas brechas de tempo em meu dia, com minha atenção limitada, estou mais pronta a conferir ou alimentar as minhas redes sociais do que disposta a orar. Por causa da minha negligência, Deus fica cada vez mais distante da minha vida. Então, assim, Uau. como nós temos perdido tempo, né? Porque, igual, por exemplo, eu geralmente trabalho de 10 a 12 horas por dia, mas o dia tem 24 horas. Então, assim, eu durmo ali umas 6 horas, 5 horas por noite, às vezes, no máximo, umas 7 horas, né? Não que o que é recomendado, são as 8 horas, mas mais ou menos isso. Então, ali, sobra um tempinho para eu estar estudando, para eu estar lendo a Bíblia, mas muitas vezes a gente gasta 1 hora nas redes sociais, 1 hora assistindo um filme. Aí, quando a gente menos percebe, o dia já terminou e aí já tem que dormir, porque no outro dia já tem que cedo começar tudo de novo. Então, nós temos perdido tempo. E se nós não tivermos cuidado, a gente vai ficando mais distante do Senhor. E, às vezes, Deus ele quer estar nos falando, nos mostrando algo, mas nós estamos tão cegos espiritualmente falando que, nas mínimas coisas que acontecem nos nossos dias, nós não percebemos como Deus está ali conosco, né? Sim. Eu tive uma experiência sexta-feira, que fomos atender um paciente, eu e a minha chefe, e a mãe comentou que, durante a gestação, ela passou fome. E a criança estava com um problema atual, que a mãe se culpou porque ela passou fome na gestação. E aí nós ficamos extremamente tocados com aquilo, porque muitas vezes nós reclamamos literalmente de barriga cheia. Porque a gente tem tudo à nossa disposição, mas a gente está reclamando porque nós não temos tempo, porque nós não temos isso, nós não temos aquilo, porque o dinheiro não está dando, porque eu não tenho tempo para fazer nada, porque eu não estou descansando, porque eu não tenho tempo para fazer um exercício, porque eu não tenho tempo para viajar. E pessoas do nosso lado passando fome e muito mais gratos do que nós. Então, assim, até tudo isso, porque a rede social, às vezes, nos faz comparar com outras pessoas uma realidade que é diferente da nossa. A gente vê uma pessoa viajando ali em Maldivas. Ah, por que eu não estou viajando para Maldivas? A pessoa tem a mesma idade do que eu deveria também estar nesse nível de vida, mas ninguém sabe se aquilo é real. Produz uma comparação muito forte, né, as redes sociais. E sem nexo, porque a gente não sabe toda a circunstância que aquela pessoa conseguiu chegar naquele ambiente. Sim. Né? Por exemplo, é muito fácil você postar uma foto legal em Palmas. Né? Nós temos vários pontos turísticos aqui em Palmas que você vai lá, posta, né? Aí parece tudo lindo. A vida está uma bagunça. Justamente. Né? Mas parece lindo na foto. O sol de Palmas é muito favorável para tirar foto. Né? Então, você está num lugar, você tira uma foto bonita, legal, tal, mas não diz nada sobre a verdade da sua vida, né? Sim. Porque as redes sociais mascaram muito, né? Ela esconde muito a verdade também. Porque ela só vai receber, ela só vai disponibilizar aquilo que eu desejo. Sim. Né? Aquilo que eu desejo. E, de praxe, as pessoas publicam só os sonhos, os sonhos, as ilusões, né? Que elas estão vivendo ali. E vive uma vida fake. Justamente. Né? Porque consome-se muito seu tempo, se distancia do Senhor, e aí a gente acabamos voltando lá, por priorizar, né? Nós temos por princípio primiciar, né? Ofertar, e quando toca nesse tempo de primiciar, as pessoas já enxergam uma cifra na frente, achando que primiciar é só primiciar, pôr a mão no bolso e trazer uma oferta e colocar no altar, né? E vai muito mais além disso. Existe algo precioso, que é muito mais valoroso, que é primiciar o meu tempo ao Senhor.
Sim. Né? E muitas vezes, por conta dessa rotina, dessa vida louca, eu me esquivo muitas vezes de acordar 30 minutinhos mais cedo para falar assim, nossa, hoje vou tirar um período para fazer uma devocional, colocar minha leitura bíblica em dia. Né? Não, essa semana eu não vou assistir Netflix porque eu gasto todo dia 30, 45 minutos assistindo Netflix para ficar 30, 45 minutos investindo na leitura da palavra do Senhor, no estudo bíblico. Que é um exemplo clássico que está na rede social. A pessoa gasta 2, 3, 4, 5, 6 horas por semana no YouTube, mas ele não para assistir, por exemplo, o culto de ensino do mestre Francisco Miranda, que acontece aqui às terças-feiras, às 20 horas. E que é um conteúdo muito produtivo, um conhecimento vasto. Afinal de contas, você que não sabe, nós aqui da Igreja Assembleia de Deus temos uma programação que acontece terça-feira, culto de ensino, quarta-feira, tarde da benção, quinta-feira, culto de oração, no sábado, às 20 horas, nós temos o nosso culto de jovens. Já está convidado, hein? Vem. Domingo, nós temos a nossa escola bíblica dominical. Sim. Domingo, às 17h30, nós temos o culto da família, às 18h30, o culto de celebração. A maior parte dessa programação é transmitida no YouTube. E o culto de ensino, que é o tema do nosso tema de hoje, né, é o que nós estamos procurando. Ainda o jovem tem estudado a palavra do Senhor em tempos de redes sociais, né, e nós temos a possibilidade de estudar a palavra do Senhor na rede social, em um estudo de altíssima qualidade. Sim. E muitas vezes por não priorizar, por não primiciar, né, não oferecer, falar assim, não vou me envolver com redes sociais enquanto eu não estudar um culto de ensino do pastor Francisco. Né, que o pastor, quando eu falo isso, gente, pelo amor de Deus, é o culto que ele ministra, né, que ele está sempre ministrando nas aulas. Outras formas, nós temos tantos pastores, tem tanto conteúdo extraordinário. Aí, eu não sei se você é uma dessas que aproveitam a sua rede social para estar investindo nos seus estudos, mas eu gosto muito. Né, eu gosto muito de estudar pelo sistema EAD. Pode ser no YouTube, pode ser nas plataformas de estudos que hoje são vastas, né? Tem um monte de material, mas eu me comunico muito fácil com isso. Mas, por fim, nós vamos acabar sempre batendo na tecla de priorizar. Sim. Priorizar. Né? E, como a gente falou, as redes sociais, ela é estruturada, ela é preparada para fazer focar dentro dela. Né? E aí eu faço sempre uma pergunta aos jovens. No Instagram sempre tem lá uma barra, tem uma parte lá, uma ampuletinha lá que indica as suas preferências, né? O conteúdo de preferência que você mais tem usado, tem mais pesquisado, né? E aí eu faço essa pergunta para os jovens. E aí, jovem, o que tem aparecido ali nas tuas preferências, né? O que você mais tem pesquisado, né? Vai aparecer ali mais coisas voltadas para o reino, multiplicar o teu conhecimento, agregar na tua vida, ou é fofoca, é baixaria, é coisas que não tem nada a ver, que te desconectam do reino, muito pelo contrário, eles te distanciam mesmo, te levam ao pecado. Né? As ovelhinhas sem lã, né, irmãos? As ovelhinhas sem lã. Tem os irmãos que gostam, viu, irmão Raíssa? Eita. Misericórdia, Jesus. Assim como aqueles que falam assim, mas o fulano é crente e também vai para a festa. Lembra que você falou, né? Sim. Aquele lá também vai. E aí, Raíssa, hoje o jovem, ele consegue levar uma vida cristã e tendo acesso a todas essas plataformas, todos esses meios de comunicação, ele consegue continuar estudando mesmo estando... como um ambiente universitário, ele consegue estar nas redes sociais hoje e não se contaminar por elas? Sim. Por mais tentador que seja as coisas do mundo, ele consegue sim. É a questão que a gente já falou, na questão da prioridade, né? Quando nós priorizamos o reino do Senhor, as outras coisas vão deixar de ser importantes na nossa vida. Sim. É óbvio que a gente não vai deixar de viver no mundo, de ter a nossa profissão, ser alguém fora do reino do Senhor também, né? Mas tem como sim. Por mais difícil que seja, tem como. E
como o senhor falou, a questão de estar estudando, de estar aproveitando as redes sociais para estar estudando a palavra, é uma coisa interessante. Eu também tenho o hábito de, às vezes, eu estou ali me arrumando para ir trabalhar, tomando um banho, eu estou ouvindo um podcast, estou ouvindo uma palavra, que é bem rapidinho, você está fazendo uma comida, você está ouvindo ali uma palavra, e como aquilo é edificante para a nossa vida, né? Então, de vez em quando, eu coloco uma palavra do pastor Francisco Miranda para ouvir. Eu gosto de estar ouvindo também alguns outros pastores, por exemplo, Helena Tanuri, o Muito boa. Luciano Subirá, o Israel Subirá também, que são Sim, muito bons, sim. e são jovens, né? O Israel Subirá é um jovem. E então é muito bom a gente estar se envolvendo com esse tipo de situação, porque a gente só consegue se livrar das coisas do mundo quando nós estamos imersos nas coisas do Senhor. Porque quanto mais a gente se envolve com as coisas do mundo, mais distante a gente fica de Deus. Então a gente fica muito vulnerável. Vulnerável a estar me comportando como o mundo se comporta, a estar concordando com aquilo que o mundo concorda, porque hoje em dia nós temos vivido uma mudança, não é nem mudança, mas uma contra aquilo que é verdadeiro, contra os valores de uma maneira muito explícita, né? Então a E gente rede tem que social ter tem cuidado. sido um instrumento para isso, né? Um instrumento sim. poderoso para... Esses dias eu me assustei com algo que eu vi semana passada em uma reportagem falando sobre um trisal aqui no estado do Tocantins. Aí eu pensei, o que é trisal, gente? Será que é um termo novo? Mas é um casal formado por 3 pessoas, 2 mulheres e um homem. E eu fiquei muito assustada com aquilo, porque era aqui, na nossa cara, basicamente, né? Basicamente, do nosso convívio aqui da nossa cidade, né? Sim, eu fiquei tão assustada, porque as pessoas estão tão com a distorção de valores tão grande. E aí eu fui ver os comentários da reportagem. As pessoas, nossa, que lindo, importante todo tipo de amor. Mas nós sabemos que isso não é bíblico. Então, nós não podemos nos conformar com as coisas desse mundo, né? Mas a gente tem que se renovar a cada dia através da palavra do Senhor, através da leitura, e ficarmos distante desse tipo de influência, desse tipo de valor, desse falso valor que o mundo tem mostrado. Porque até um termo que é muito usual é o novo normal, né? Sim. É o novo normal e aquilo que é natural perdeu o seu valor. Né? A família perdeu, abre aspas e fecha aspas, tá? Ela perdeu segundo o novo normal. Já não pode ser mais pai, já não pode ser mais mãe, já não pode mais ser filho ou filha. Né? Você pode ser qualquer outra coisa, menos ter princípio, ter valores e ter um Deus único e verdadeiro. As outras coisas você pode qualquer coisa, menos ter essas coisas. Porque as escolhas pessoais, os desejos pessoais têm sido dado mais valor, né? A rebeldia tem sido dado mais valor, e aí quem não sabe, a rebeldia é comparada, a rebelião, a rebeldia é comparada a um espírito de feitiçaria. Sim. Né? E se essa é a novidade para você, a gente aprende na EBD essa, né? Essa Justamente. é a lição da EBD. Então, por conta do novo normal, né? E isso está nas redes sociais, e pensa só que alguém que não está firmado na palavra, vê o trisal, vê aquele monte de gente legal da cidade, empresários, pessoas que estão bem de vida, vivendo uma família até legal, uma família tradicional, simples, mas ela acha que isso tem valor, né? Se ele quer fazer a escolha dele, amém, né? Escolha desse trisal lá, né? E amém. É a escolha deles. Mas não é porque é a escolha deles que eu tenho que concordar, que eu tenho que aceitar, né? Se a palavra diz que não pode, Sim. não pode, e eu tenho que ficar com aquilo que são os meus princípios e os meus valores. Nós temos feito os desafios JS, né, que são o desafio da leitura da palavra. Sim. É uma forma da gente estar estudando a palavra, de estar tendo contato com a leitura diária, dinâmica, na oração, no jejum, porque são princípios que os jovens da Assembleia de Deus Shalom, nós temos trabalhado nesse ano de 2022, né? A intimidade, a santidade, o avivamento. E isso tudo perpassa pelo conhecimento da palavra. Né? Não haverá avivamento sem antes não haver um profundo arrependimento e um profundo conhecimento da palavra. Né? E aí eu te digo,
quando o jovem ele se deixa levar por esses momentos, né, e ele não sabe se posicionar, e muitas vezes isso vem por uma visão distorcida da própria palavra, Sim. né? Então, nesse momento, o jovem ele passa a ficar vulnerável por conta dessas fake news ou por conta dessas verdades que são declaradas como normais. Ele acaba se fraquejando na fé, será? Se ele não tem conhecimento da palavra, se ele não entende e sabe aquilo que é verdadeiro, aquilo que é princípio, ele acaba sendo envolvido e sendo influenciado por esse tipo de falsa verdade, né? Porque quem entende, quem conhece os princípios de Deus, sabe o que é verdade, sabe o que é certo e sabe o que é errado. Então, por isso que a palavra de Deus fala lá em Oséias, que o meu povo ele perece por falta de conhecimento. Então, nós temos que ser cristãos firmados na rocha que é Jesus. Não um cristão que qualquer notícia, que qualquer falsa verdade vai chegar e vai derrubar. E nós só vamos ser firmados no conhecimento da palavra. Então, por isso que eu sou muito grata a Deus e aos meus pais por eles terem me ensinado, né, desde cedo isso, e que eu entendi que era importante eu estar entendendo a questão da palavra, estar frequentando a escola bíblica justamente nesse sentido, porque foi primordial para o meu crescimento. E, infelizmente, tem algumas pessoas que não tiveram a mesma oportunidade que eu de nascer em um lar cristão, mas ele tem a oportunidade hoje de ter livre acesso à palavra de Deus, a estudos que servem para nos edificar, justamente para ter esse firmamento, para ter essa base. Porque pode vir qualquer ventania, se tiver firmado em Jesus, não vai cambalear nem para um lado e nem para o outro. Muito bom. Nós temos que lembrar, o pecado original, ele é a desobediência. Sim. É o descumprimento da obediência ao Senhor, aquilo que Ele falou para fazer. Ele falou, não faz isso. E aí eles foram lá e fizeram, e aí o homem é apartado de Deus. Bom, a desobediência. Mas para você desobedecer os princípios, né, você tendo um conhecimento profundo da palavra ou não, né, é uma questão de escolha. Sim. Eu vou escolher de que forma eu vou usar as redes sociais, eu vou fazer uma escolha, e essa luta na vida do jovem, ela é diária. Sim. Ela é diária, né? E nós precisamos fortalecer a nossa fé, fortalecer a nossa vida. E você testemunhou aqui, né? Você contou, né, do privilégio de que foi nascer num lar cristão, de ter firmado na palavra e saber disso. E eu não vim de um lar cristão. Sim. Né, eu tomei a decisão, eu me converti, né, eu aceitei Jesus aos 12 anos de idade, sendo evangelizado na rua por um vizinho que tinha consertado a vida dele, ele tinha voltado aos caminhos do Senhor, e eu vi essa transformação dele, e então eu perguntei, o que foi que aconteceu na sua vida? E aí ele foi me contar, né, o encontro dele. Então ali eu aceito Jesus aos 12 anos, mas eu decido me converter só aos 20, quando aquela vida que eu levava já não estava fazendo mais tanto sentido. E desde então, eu tenho vivido isso, Raíssa, que para nós, para a nossa vida, é uma questão de escolha diária. Sim. Né? E eu falava para um jovem hoje, que é uma escolha diária, é um leão por dia. Todos os dias você vai ter que fazer escolhas, você vai ter que renunciar os prazeres da carne, por mais que o seu desejo, o seu ímpeto pessoal queira ir por um caminho, queira acessar um lugar, queira passar mais uma hora na rede social, queira se envolver mais, uma questão de escolha. Falando, não, eu escolho servir a Deus, e porque eu escolho isso, então eu me distancio dessas coisas mundanas para aprender mais do Senhor, para viver mais no Senhor. E você entende, Raíssa, que hoje é uma questão de escolha, você ter, além de ter toda essa demanda que a tua profissão exige, né, de estar ali no hospital, de estar nesse momento importante da sua vida, mas ainda assim, tirar o teu momento de oração, o teu momento de leitura. É uma escolha verdadeira? Sim. Suportar toda essa dificuldade e ainda assim, 1 Coríntios 13, amor
Tudo suporta. É uma escolha mesmo. Em vários momentos, devido ao estresse do dia a dia, a gente acaba querendo extrapolar, estourar, né, com as pessoas, a gente acaba que fica sobrecarregado. Então, se nós não tivermos cuidado, a gente acaba agindo como a maioria das pessoas. Então, é uma questão de escolha mesmo. Então, a gente tem que ter muito cuidado e é só o Espírito Santo de Deus para nos guiar e nos ajudar. Tem pessoas que falam assim, nossa, Raíssa, você é tão calma. Só que só quem me conhece de fato, ali, quem tem convívio diário comigo, sabe que tem vezes que eu não sou tão calmo assim. É o Espírito Santo que nos molda, porque tem hora que dá vontade de sair falando, xingar mesmo, mas é Deus que vai lá, o Espírito Santo que acalma, calma. Então, assim, é através desse tipo de atitude que a gente vai testemunhando do Senhor. Porque se a gente estourar ali, extrapolar, as pessoas vão falar assim, e é uma estressada igual todo mundo. E não é bem assim que as coisas funcionam, né? E uma vez eu até comentei na escola bíblica que uma chefe minha falou assim, nossa, Raíssa, muito legal você aqui esse mês com a gente, só faltou você aprender a falar mal dos outros. Aí eu falei assim, vixe, pois esse tipo de coisa eu acho que eu não vou aprender. Porque, assim, o mundo, ele é assim, todo mundo falando mal de todo mundo, porque no meu serviço, eu passo por isso. Pessoas falando mal dos outros, aí chega uma falando, aí depois chega outra falando mal daquela outra que falou mal, e assim, é um ciclo, né? É um ciclo, na verdade. Então, se a gente não tiver cuidado, a gente acaba fazendo a mesma coisa, começando a falar um pouquinho dali, e de repente a gente já está virando fofoqueiro igual os outros, e isso é condenável diante de Deus. Vai se contaminando aos poucos, Sim. né? Você não vai chegar um dia, não, hoje eu estou rebelado, né? Sim. Ela vai se infiltrando aos poucos ali. Eu falo muito sobre isso, né? É dar uma risadinha daquela piada sem graça. Sim. Né? Então, começa só com a risadinha, né? E as pessoas vão perceber. Justamente. Então, assim, o ideal, eu sempre gosto, assim, na maioria das vezes, ficar caladinho no meu canto. É óbvio que a gente não vai ser pessoas totalmente ali a par da situação. Tem hora que nós temos que nos posicionar, né, com cuidado, com respeito, com educação, mas sempre lembrar que a nossa base é Jesus. Então, se a gente está ali, em qualquer lugar que nós estamos ali para testemunhar do Senhor, seja na faculdade, seja no trabalho. Eu entendo, eu desde pequena, meus pais sempre me ensinaram isso, que a nossa vida é para glorificar o nome do Senhor, em tudo. Então, se eu estou no meu serviço, eu tenho que procurar ser o melhor prestador de serviço naquele lugar. Se eu estou na faculdade, eu tenho que procurar ser o melhor aluno. Se eu estou na igreja, eu tenho que procurar ser o melhor membro. Então, na minha família, eu tenho que procurar ser a melhor filha. Quem é casado, ser a melhor esposa, ser o melhor esposo, enfim. Então, nós temos que procurar sermos os melhores em tudo. E tudo que nós fazemos é para a glória de Deus. Então, será que o meu modo de viver está glorificando a Deus? Então, a gente tem que ter esse tipo de cuidado, né? Em 1 Pedro vem falar isso, né? Tudo que for fazer, né? Faça como se estivesse fazendo para Deus, né? Oferte isso ao Senhor, né? E dê testemunho ali no que você estiver fazendo. Seja você sendo médica ou qualquer outra profissão. Faça isso, né? Lá o texto diz, né? Se você é escravo ou se você é senhor. Né? Se você é escravo, se comporte como se você estivesse fazendo para Deus. Sim. Mas se você é senhor, seja um senhor como se estivesse fazendo isso para Deus. Em todas as coisas, independente da circunstância, eu tenho que dar testemunho. Sim. Né? E como não dar testemunho se eu não estiver arraigado na palavra, no conhecimento? Porque uma coisa que eu vejo muito com essa onda de rede social, né, e a gente já falou sobre o novo normal, né, esse fake novo normal, também são as falsas verdades. Sim. Alguém influente fala algo como se fosse da palavra do Senhor, como se fosse um princípio, né? Se manifesta ali como, na verdade, um falso profeta, né? Porque ele exerce uma influência nas pessoas. Porque fulano de tal falou, é verdade. E aí já toma aquilo ali como uma verdade, e a rede social é um campo minado para isso, porque você solta ali e se viralizou, pronto, todo mundo, uma boa parcela, né, principalmente aqueles que não estão arraigados na palavra do Senhor, vão dizer, é verdade. Sim. E começam a pecar de forma inconsciente porque um grande influente, uma pessoa de renome, né, um popstar das redes, falou, então, é verdade. Né? E aí eu não vou consultar as escrituras, eu não tenho uma vida de oração.
né? E falar sobre vida de oração também é uma coisa que nos fortalece diante das redes sociais, né? Sim. Orar, buscar da parte de Deus, porque isso aumenta a minha intimidade com o Espírito, né? E você falou aqui, eu achei muito interessante, né? Manifestar o fruto do Espírito na sua vida, né? Porque não é que eu acorde todos os dias sorrindo para as paredes, né? Nem todos os dias eu vou estar nessa disposição toda, mas a gente sabe por quem que a gente vive, né? Quem me conhece nos dias de TPM sabe como é que eu sou. Mas não é fácil. Tem hora que a gente fica bem nervoso, bem estressado, com muitas coisas. Mas é o Espírito Santo mesmo que nos molda. Tem hora que a gente não dá espaço para o Espírito Santo moldar, não. Tem hora que a gente deixa a carne falar mais alto. Mas o certo, né, não é a carne sobressair sobre o Espírito Santo. Nós temos que ser conduzidos por Deus, pelo Espírito Santo, né? Amém. E isso vem por meio de uma vida da leitura da palavra, né, que é o nosso foco de hoje, o estudo da palavra, né, priorizar a palavra, mas também é ter uma vida de oração, de jejum, de busca, de consagração. E vou além, né, de adoração também, né? Nós não temos falado ainda sobre isso, né? Mas ter uma vida de adoração, né, de devoção ao Senhor, não por religiosidade, não por mera religiosidade, mas de fato de adorar o Senhor em espírito e em verdade. Mas nós temos falado isso, é uma escadinha, né, Raíssa? Vai escalonar. Você tem um relacionamento com a palavra, ter uma vida de oração, né, você ter uma vida de jejum, de consagração, de busca constante, né, de manifestar o Espírito aonde você estiver, porque você é um embaixador de Cristo aonde quer que você vá. Sim. Né? E a rede social não deixa de ser um local, porque alguns jovens buscam nas redes sociais se rebelar, de acessar aquilo que diz que a igreja impõe, né? Aquilo que a igreja diz que não pode fazer, e aí ele vai para a rede social, já que é só ele e o celular dele, e ali ele quer desvairar, descobrir o mundo, né? O filho pródigo, né? Viver uma vida dissoluta nas redes sociais. Sim. Então, Raíssa, o jovem hoje é uma questão de priorizar. Ele precisa priorizar tempo com Deus, tempo de qualidade com Deus, abrir mão de fazer outras coisas para estar com Deus, porque a palavra de Deus fala, né? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas, não é e todas as coisas, a palavra de Deus fala, e todas essas coisas, o comer, o vestir, a provisão, vão ser acrescentadas. Então, o que eu tenho percebido, eu falo isso por experiência própria, que muitas vezes nós não temos priorizado estar buscando ao Senhor em primeiro lugar. Sim. E eu já tive experiências de que quando nós priorizamos de fato o Senhor em primeiro lugar, por mais que o dia tenha 1001 coisas para ser feito, o Senhor, Ele permite que tudo ali seja alinhado e a gente consiga fazer as coisas da melhor maneira possível. Então, assim, a falta de priorizar o reino do Senhor tem deixado os jovens, inclusive, perdidos até na administração do tempo. Então, assim, quando nós priorizamos a coisa certa, no momento certo, as outras coisas elas vão se encaixando. Então, se ao invés de, na hora de acordar, eu já pegar meu celular direto, já para ver o que tem de notificação no Instagram, no WhatsApp, se eu, ao invés disso, tivesse o hábito de pegar a Bíblia, de orar, muitas vezes, assim, eu já percebi isso, quando eu ao invés de pegar meu celular, pegava a Bíblia e orava, tirava aquele tempo, o dia era até mais leve. Então, por que a gente não faz isso com mais frequência, né? Sim. Então, isso serve de alerta para mim e para todos nós que somos jovens, que trabalhamos, que estudamos e que temos procurado viver o melhor e o sobrenatural do Senhor. Amém, glória a Deus. Prioridade, né? Priorizar o reino dos céus, priorizar a palavra do Senhor, né? Esse Sim. Deus que nós decidimos e falamos, né? Ele é o Senhor e Salvador. E a gente vê um movimento, né? Só do Salvador. Sim. Só do Salvador, né? Ele só vai salvar. O que eu quero com ele é salvar. Mas ele também é Senhor, né? Sim. E como Senhor nós precisamos obedecer, viver uma vida conforme os ensinamentos e a palavra dele nos instrui, né? E a palavra vem dizer, né? Se eu não obedeço a palavra, se eu não obedeço os ensinamentos, eu não tenho parte para com Deus. Sim. Então, minha comunhão é quebrada a partir do momento que eu não busco na palavra, enquanto eu não estou ali estudando, que eu não estou aprendendo e vivendo minha vida, né? Trazendo os ensinamentos da palavra para a minha vida prática, para o meu cotidiano, né? Justamente. Até para minhas redes sociais.
é onde eu estou me relacionando, né? Onde a gente está se relacionando com as pessoas. E se eu não levo para lá, então eu já não tenho parte com Deus. Sim. Né? Se, jovem, a palavra do Senhor não tem entrado no seu celular, na sua rede social, faz uma reflexão na sua vida, vê se ela não está invadindo o seu relacionamento com Deus, né? Roubando o espaço de Deus na sua vida. Ou, como você bem falou, né? Se não está virando um novo Deus na sua vida. Sim. E uma coisa que nós temos que ter cuidado também em relação às redes sociais, não é só aquilo que nós acessamos, mas também aquilo que nós divulgamos. Porque, assim, muitas vezes a gente divulga muito da nossa vida e a gente acha que aquilo não tem interferência no mundo espiritual, que outras pessoas não vão ver, muitas vezes vão até invejar daquilo que a gente posta. Então, assim, a gente tem que ter muita cautela para aquilo que a gente vai estar expondo, né? Porque a nossa vida ela é muito bom, visada. Raíssa, o jovem ele tem que dar testemunho ali também do que ele publica, do que ele divulga, né? Porque às vezes só porque está hoje nós estamos com um delay de data aí. Hoje nós tivemos um grande fato aí nas redes sociais, né? De ontem para hoje. E tá todo mundo postando, tá todo mundo, mas é uma fatalidade o que aconteceu, né? O que aconteceu na mídia de ontem para hoje, está todo mundo falando, né? Ele foi lá, agrediu, e aí? Né? A exemplo do Trizal. Sim. Né? E, então, eu tenho que dar testemunho ali também, Sim. na rede social, porque minha vida está exposta. É o meu testemunho oculto, né? Sim. Que eu não estou, na verdade, falando ou declarando de forma direta, mas as pessoas estão observando o que eu estou fazendo. Sim. Né? E esse foi uma grande lição na minha conversão, né? O meu testemunho silencioso, a minha prova de vida a cada dia converte muito mais do que as palavras que saem da minha boca. Sim. Né? Então, nas redes sociais, então, eu também tenho que dar um testemunho de fé, né? Ter cuidado com aquilo que eu exponho, porque nós temos que ter cautela com os fracos na fé. Sim. Né? Com aqueles Justamente. que ainda começaram a engatear e falam assim, isso pode, Arnaldo? Né? É uma terminologia. Isso pode, Arnaldo? Será que pode mesmo postar tudo que eu vivo, tudo que eu desejo, ou tudo que eu leio, ou qualquer coisa que eu leio, posso ali estar Sim. replicando, né? E nós vimos muito durante a pandemia, né, que muitos irmãos ali no âmbito de compartilhar uma informação, não busca a fonte, não busca se aquilo ali é real, e acabou gerando muito desgaste, né? Nós falamos, irmãos, tomem cuidado, né? Isso foi muito trabalhado nas igrejas, Sim. né? E eu não estou falando aqui de um caso exclusivo da Assembleia de Deus, não. Estou falando de todas as igrejas, até mesmo a própria mídia que lança tanta fake news, né? Em especial que é uma área que tem tudo a ver com a profissão da senhora, né? As fake news contra o Covid, né? Sim. Muita coisa, muita informação, muita novidade, ninguém sabe ao certo o que é, o que pode, o que não pode, e isso gerou um caos, né? Sim. Isso gerou um grande caos, uma grande confusão, pessoas desesperadas, desinformadas, na era da maior informação, Sim. do maior acesso à informação. Então, isso é só para reforçar que eu tenho que ter cuidado enquanto cristão daquilo que eu divulgo, daquilo que eu compartilho, daquilo que eu falo. Sim. Não é isso, irmã Raíssa? Justamente. Amém, amém. Glória a Deus, irmã Raíssa. Que Amém. bom poder te receber aqui. Faça suas Igualmente. considerações finais aos nossos jovens. Então, jovens, que nós possamos priorizar sempre o reino de Deus, buscar ao Senhor em primeiro lugar, que todas as outras coisas vão ser acrescentadas na nossa vida. E que o nosso prazer a cada dia seja de estar na presença do Senhor. Então, que nós venhamos priorizar o nosso tempo para gastar tempo com o Senhor. Porque assim como nós procuramos no nosso dia a dia estar construindo um relacionamento com pessoas, Deus ele está nos esperando para construirmos um relacionamento com Ele. Então, que o nosso objetivo seja sempre de estar buscando ao Senhor, seja de estar conhecendo a Ele cada dia mais e mais. E que isso sirva de alerta tanto para mim como para vocês. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Amém. E como de costume, vamos orar? Amém. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos e te agradecemos, Deus, por mais esse papo JS. Te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito, que essa palavra e todo o testemunho, o partilhar, esse bate-papo, Deus, venha trazer edificação sobre a vida do meu irmão, da minha irmã que está assistindo, Deus, sobre as nossas vidas, ó Pai. Assim nós oramos que
possa influenciar de forma positiva. E esse jovem, Deus, possa usar suas redes sociais para honrar, glorificar e exaltar o nome do Senhor. Que sejam bênção para a vida dele e não maldição, Senhor. Porque todas essas coisas foram feitas para o louvor da tua glória. E assim, Deus, nós abençoamos a vida desse jovem que esteve até esse momento acompanhando e participando com a gente. Assim nós oramos para a honra e a glória do Senhor Jesus. Amém. 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 Muito obrigado, Raíssa. Imagina. Muito obrigado a você que esteve aqui conosco até este momento, compartilhou, deu seu like. Comenta aqui embaixo, deixa a sua opinião, fale conosco. Nós teremos o maior prazer de responder você, de compartilhar com você e dê sugestões. Se você quer ouvir mais algum conteúdo aqui, se você quer participar, entre em contato com a gente, manda aí teu comentário que nós vamos falar com você. Meu muito obrigado, produção. Um beijo, Deus abençoe. Pastor Hermes, Pastor Ezi, muito obrigado pela confiança e nós estamos aqui todos os sábados às 20 horas, nosso culto de jovens. Domingo, 9 horas da manhã, nossa EBD e no domingo às 17h30, às 17 horas e às 18h30, nossos cultos de celebração. Não perca, todas as quartas-feiras, às 20 horas, Papo JS. Deus te abençoe. Amém. Tchau, fica com Deus. Tchau.